amigo, minha amiga, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós apresentamos o nosso programa de estudos e visitamos os dois primeiros tópicos, os impostos incidentes no comércio exterior e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Hoje nós veremos mais dois tópicos. Nós veremos na primeira parte o imposto de renda e depois o IOF. Então, o terceiro tópico do nosso roteiro, imposto de renda. Primeiramente, aqui um esclarecimento. Quais são os objetivos dessa nossa aula sobre imposto de renda? Nós vamos conversar aqui aproximadamente 1 hora, 2 vídeos sobre imposto de renda. O que é possível fazer em 1 hora sobre imposto de renda? Eu acredito ser possível direcionar os seus estudos com o objetivo de preparação para carreiras jurídicas, para provas de concursos de carreiras jurídicas. Este é um objetivo bem modesto. Nós não temos a pretensão aqui de fazer um mergulho específico na parte prática do imposto de renda. Os manuais de imposto de renda, os compêndios normativos de imposto de renda costumam ter mais de 1000 páginas. É um dos tributos mais complexos e rico em entrelaçamento normativo. Nós não podemos nos perder nesses perigos da contabilidade, do imposto de renda na perspectiva empresarial prática, contábil. Nós temos que olhar aqui para as diretrizes básicas do imposto de renda, o panorama básico da regra matriz de incidência tributária e, em seguida, fazer um levantamento da principal jurisprudência que tem potencial para aparecer na sua prova. Tudo bem? Então vamos lá. Começamos trabalhando o imposto de renda, visitando um pequeno panorama, a ponta do iceberg da base normativa deste tributo. Sem pânico, você já vai ver que não é pouca informação na tela. Olha só. Primeiro, previsão de competência da União. Tudo bem, coisa simples. Depois, 3 artiguinhos no Código Tributário a título de norma geral. Aí começa, né, a enxurrada de normas. Mas eu não quero que você se preocupe. Nós temos normas aqui mais diretamente relacionadas com o imposto de renda pessoa física, outras direcionadas ao imposto de renda pessoa jurídica e o famosíssimo RIR, né, o Regulamento do Imposto de Renda, que sucedeu o RIR 99, o Decreto 3000, que era o regulamento de 1999, que por 2 décadas orientou a prática tributária do imposto de renda. Recentemente, 5 anos atrás, tivemos o Decreto 9580, que regula a fiscalização, a arrecadação e a administração do tributo. Não oriento você que tem objetivo de se preparar para um concurso de carreira jurídica, ou seja, não é uma carreira fiscal, não oriento você a pretender fazer grandes mergulhos nessas normas todas. É muito difícil, leva-se um bom tempo até ganhar segurança, confiança, intimidade com esse conjunto normativo. Eu estou falando aqui de leva-se anos para você estudar o imposto de renda e começar a se tornar uma autoridade em imposto de renda na complexidade que o tributo tem. Eu não recomendo isso. Nós vamos pensar um ou outro artigo aqui e ali, mas nós vamos focar na regra matriz e na jurisprudência predominante. Então vamos lá. Visitada, apresentada aqui a referência básica da norma que orienta o tributo, vamos agora para um tema que é prova certa, questão certa na sua prova. Considerações de natureza constitucional. Considerações de natureza constitucional. Você tem dúvida que o examinador vai cobrar o que está previsto na Constituição? Não há dúvida. Isso vem caindo assim, repetidamente. Você não pode perder um teste tão fácil como esse. Deixe para perder um teste de uma questão excepcional, extraída lá de uma lei específica. A Constituição você precisa arrematar. Eu vou forçar aqui o seu raciocínio, trazendo as minhas considerações constitucionais numa espécie de estudo reverso, a partir de questionamento, ok? Olha só, na sua tela, Magistratura Federal TRF5. O imposto de renda será norteado pelos critérios da generalidade, da seletividade e da progressividade na forma da lei. Bem, o candidato atento, o estudante aqui que está concentrado na matéria e que assistiu à nossa aula anterior, sabe que o tema seletividade diz respeito ao IPI e ao ICMS. Não diz respeito ao imposto de renda. Então, esse item está errado. Nós vamos olhar para a Constituição e vamos encontrar generalidade,
universalidade e progressividade. Não tem seletividade no imposto de renda. Quem conhece o Instituto da Seletividade já percebe que não faz sentido. A seletividade é em razão da essencialidade do bem ou do produto. Mas que bem ou que produto se o imposto de renda tributa o rendimento, não é? Muito bem, então está errado o item porque o texto constitucional, no 153, parágrafo 2º, estabelece: será informado pelos critérios, nós poderíamos chamar de princípios, da generalidade, universalidade e progressividade. Eu vou muito brevemente pincelar aqui a progressividade no imposto de renda hoje, mas não é o nosso objetivo também estudar o Instituto da Progressividade especificamente. E eu vou destacar aqui que generalidade tem a ver com o fato de que o tributo alcança todas as pessoas, enquanto a universalidade tem a ver com o fato de que o tributo incide sobre todas as rendas. Aqui nós veremos uma notícia sobre o artigo 43 do Código Tributário e alguns desdobramentos desse dispositivo. Tudo bem? Vamos lá, mais uma consideração de natureza constitucional. Quero testar reversamente como é que anda o seu conhecimento, a sua firmeza sobre isso. Vamos lá. Magistratura do Paraná. O imposto de renda está sujeito ao princípio da anterioridade, mas não ao princípio da noventena. Bem, aqui é princípio da anterioridade, né? Você sabe que a Constituição estabelece a dupla anterioridade comum e nonagesimal, mas o artigo 150, parágrafo 1º, traz uma generosa lista de exceções. As exceções à anterioridade comum contemplam o quarteto extrafiscal, importação, exportação, IPI e IOF. E as exceções à anterioridade nonagesimal contemplam importação, exportação e imposto de renda e IOF. Portanto, o item está certo. Está sujeito à anterioridade, porque o imposto de renda não aparece nas exceções à anterioridade comum, mas não está sujeito à noventena, porque o imposto de renda aparece nas exceções à anterioridade nonagesimal. 150, parágrafo 1º, seu dever decorar aquelas listinhas, né? 153b não se aplica a 148.1, 153, 1, 2, 4 e 5 e 154.2. E o 153c não se aplica a 148.1, 153, 1, 2, 3 e 5, esse 3 é o imposto de renda, e ainda o 154.2. Se você souber decora essas exceções do 150, parágrafo 1º, você deita e rola e dá risada do examinador quando aparece uma questão assim na sua prova. Pegou? Então, o seu dever aqui é estudar o princípio da anterioridade e saber que o imposto de renda é uma exceção à anterioridade nonagesimal. Muito bem, muito bem. Mais uma consideração de natureza constitucional. Você pode estar se perguntando, Charles, como que você decorou assim? Pessoal, eu fui concurseiro, era meu dever. Eu sabia religiosamente essas decorebas todas da Constituição, tá? Quero uma outra decoreba que eu sabia, que eu era muito bom neste tema, que é um pontinho um pouco fora da curva e que o aluno, como regra, não gosta de estudar, é o que vem agora. Olha só. 157 da Constituição. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos pelo Estado e pelo Distrito Federal às suas autarquias e também pelas suas autarquias e fundações. Ou seja, se um Estado tem servidores e paga salário, remuneração para esses servidores, ele tem o dever de reter na fonte o imposto de renda, que é um tributo federal. Mas a Constituição diz que, neste caso, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos aos servidores estaduais, distritais, etc., pertencem ao próprio Estado. Então, é uma regrinha que diz respeito à repartição de receitas. Charles, mas é só estados e municípios? Olha, no 157, sim, o imposto de renda pertence aos estados. No 158, o imposto de renda pertence aos municípios. Já fica para você de brinde aqui, o 157 e o 158 numa versão mais visual, como eu estou apresentando para você. Está anotando? Percebeu que eu reduzi, que eu simplifiquei, que eu objetivei a redação do 157 e também objetivei a redação do 158, deixando eles uns dispositivos um pouco mais visuais? Eu recomendo que você faça isso também no 159, que inclusive foi objeto de emenda constitucional em 2021, assim como o 158 foi objeto de emenda constitucional em 2020, assim como o artigo 160 também foi objeto de emenda e teve inserido um parágrafo 2º, porque até recentemente era parágrafo único.
Fechei o parêntese aqui sobre a repartição de receitas. Fiz a advertência de que o imposto de renda retido na fonte pertence ao ente pagador, quando for o Estado, o DF ou o município. E vamos prosseguir agora, então, abrindo o primeiro aspecto da regra matriz de incidência tributária, que nós vamos chamar, então, de aspecto material. Note, eu pedi que você nomeasse aqui como número 1, base normativa, número 2, considerações constitucionais. Então, agora nós vamos para o número 3. Número 3, aspecto material, base econômica do tributo, fato gerador. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Obter renda, não é? Agora, se você for ler a base normativa, você vai encontrar referências a renda ou proventos. Então, vamos conceituar, basicamente, em que consiste renda e em que consiste proventos. Renda é um acréscimo patrimonial fruto do trabalho ou do capital. Então, se você trabalha e recebe um salário, é uma renda. Se você economizou e você investiu, do investimento, você recebeu um rendimento. Exemplo, você investiu 100 mil reais por um ano, recebeu 12% ao ano, recebeu 12 mil reais de rendimento. Estes 12 mil, não 112, os 12 mil são considerados rendimentos tributáveis, frutos do capital. Então, a renda é um acréscimo fruto do trabalho ou do capital. Enquanto os proventos também são acréscimos, mas eles são acréscimos de uma natureza um pouquinho diferente. Olha só, acréscimo patrimonial de uma atividade que já cessou. Essa é a conceituação de proventos em sentido estrito. Uma pensão, uma aposentadoria, uma previdência são chamados de proventos. Mas os proventos também têm uma acepção ampla, lato sensu. Em sentido amplo, proventos também são os acréscimos de origem não identificável, não comprovável ou mesmo ilícita. Você fica desconfortável em ouvir que uma renda ilícita pode ser tributada? Eu vou afastar essa dúvida dentro de instantes, apresentando para você dispositivos legais, que são importantes, e para o candidato de concurso tem uma hierarquia de fontes, né? Assim, ó, dispositivo legal é importante, dispositivo constitucional é mais importante, precedente do Supremo é mais importante, mas questão de concurso anterior, então, é a súmula verdadeira, né? Vamos lá. Olha só o que diz o artigo 43 a respeito disso que eu falei. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica sobre renda e sobre proventos. Pegou? Muito bem. Note que o conceito de proventos no CTN é residual. Proventos de qualquer natureza, entendidos os acréscimos não compreendidos no inciso anterior. Por isso, esse sentido amplo a que fizemos respeito há pouco. Bom, vamos lá. Treinando essas informações básicas que você absorveu agora sobre renda e provento, notadamente sobre esse sentido amplo de proventos, mais uma questão, uma estrutura federal para esse estudo reverso, para você provocar o seu conhecimento antes mesmo de ter a resposta. Vamos lá. Para a incidência do imposto de renda, considera-se, independentemente da denominação dos rendimentos e da nacionalidade da fonte, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Ou seja, considera-se o específico benefício, o rendimento, né, independentemente da denominação, da nacionalidade, etc. E aí, certo ou errado? Gabarito da banca, certo, correto, sim. Eu quero que você leve desta pequena reflexão a ideia de que a tributação sobre o imposto de renda é pautada por uma expressão que a doutrina vem chamando de interpretação objetiva do fato gerador ou interpretação econômica do fato gerador, independentemente da denominação que a fonte pagadora venha a colocar lá no contra-cheque. Por quê? Porque se abrisse essa porta, as fontes pagadoras seriam muito criativas para tentar escapar da tributação. Então, olha, independentemente da denominação, independentemente da nacionalidade da fonte, considera-se o efetivo benefício do contribuinte a qualquer título. Pegou? Muito bem. Olha só, o 43, parágrafo 1º do Código Tributário, traz esta referência. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, independe da localização, independe da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, independe da origem ou da forma de percepção. Então, está no próprio Código Tributário. Agora, olha só, eu trago uma referência a uma lei extravagante, uma daquelas que apareceu na sua tela no começo,
e depois 2 questões de 2 bancas diferentes para você ver como esse tema vem sendo cobrado. Referência à legislação extravagante. Primeiro, os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidas com infração à lei são sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções que couberem. Sem prejuízo das sanções que couberem. Eu aqui vou até recomendar a leitura do artigo 126 do Código Tributário, que diz que o sujeito passivo será considerado independentemente da capacidade jurídica. Leia lá, 126 e incisos. Notadamente o inciso 2, salvo engano, do Código Tributário. Vou até conferir isso aqui, já que está na mão, deixa eu ver, cadê meu Código Tributário? Cadê meu CTN? Meu CTN, tá aqui, achei. 126, inciso 2, a capacidade tributária passiva independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem ou limitem o exercício de atividades comerciais, profissionais, etc. Ainda vejo o artigo 118, olha só, era esse que eu queria, na verdade, confundi. O 126 e o 118 sempre andam juntos na minha reflexão. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Significa dizer que, independentemente de serem atos válidos ou não, lícitos ou ilícitos, se ocorreu o fato gerador ao ferimento de renda, o fisco está autorizado a tributar. 118 do Código Tributário. Vamos para 2 testes. Primeiro teste, então, CESP-AGU 2015. O princípio da isonomia tributária impõe que o tributo incida sobre as atividades lícitas e igualmente sobre as atividades ilícitas, de modo a consagrar a regra da interpretação objetiva do fato gerador. Parte final aqui não diz respeito ao imposto de renda, eu só trouxe porque eu queria este fragmento, tá? Depois você pode aqui pegar para você. Certo o item. Próxima, questão de 2022 da banca FGV, que vem crescendo em importância nos concursos, vem abraçando cada vez mais concursos aí de magistratura, etc. Então, vale a pena nós acompanharmos. Essa questão estava no banco de questões lá, caiu no concurso da Secretaria da Fazenda da Bahia. Não é legítima a tributação sobre operações ou atividades ilícitas, decorrentes da interpretação com abstração da validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte. Errado, é permitida, é legítima a tributação de atividades ilícitas. E note que esta parte em destaque praticamente reproduz o artigo 118 que eu acabei de ler. Vou ler de novo o 118 para você. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados. Pegou a importância desse tema? Então, você pode guardar a ideia de que o imposto de renda incide, inclusive, sobre operações originalmente ilícitas, tá? O que interessa para o fisco é uma análise objetiva. Houve auferimento de renda? Será tributado, sem prejuízo das sanções administrativas e criminais cabíveis pelo ilícito que você praticou. Muito bem. Vamos dar mais um passo, circulando agora a regra matriz de incidência tributária. Eu abriria, então, o item número 4 aqui na sua tela, aspecto temporal. Aspecto temporal do imposto de renda. Bem, quando ocorre o fato gerador do imposto de renda? Vamos pensar de modo mais simples aqui no imposto de renda pessoa física. A pessoa pratica fatos o ano inteiro, aufere rendimentos mensalmente, né? Pensando aqui uma pessoa que trabalha e recebe um salário mensal, e no ano seguinte ela faz o seu ajuste de imposto de renda para saber se ela tem imposto a pagar ou a restituir, não é? Muito bem. Agora, eu preciso que você entenda que, como regra geral, isso não afasta o caráter instantâneo do fato gerador do imposto de renda. Eu vou colocar na sua tela aqui o que a doutrina, de modo predominante, estabelece como regra geral para o fato gerador do imposto de renda. Primeiro, ele é um fato gerador complexo. Por quê? Porque ele corresponde a todo um somatório de operações realizadas ao longo de um determinado exercício financeiro. Durante todo um ano, os fatos que você pratica vão se somar numa operação complexa para resultar no imposto de renda devido anualmente.
Então, as características dele, fato gerador complexo e instantâneo, ocorre sempre no dia 31 de dezembro, abrangendo os fatos ocorridos durante o ano inteiro. E aí ocorre o tal do ajuste anual, computando as antecipações que você já fez do recolhimento durante o ano. Então, veja bem, em tese, não importa muito que você tenha sido relapso ao longo do ano inteiro nos seus recolhimentos do imposto de renda, porque você tem até 31/12 para fazer o ajuste, e aí normalmente você recebe um prazo, que neste ano de 2023 é de março a maio, para entregar a sua declaração de ajuste de imposto de renda, tá? Então, a declaração de ajuste de imposto de renda de 2023 diz respeito ao ano base 2022 e engloba todos os rendimentos obtidos ao longo do ano de 2022. Por isso é que nós vamos dizer que se trata de um fato gerador complexo, porque corresponde a um conjunto de operações, mas instantâneo, porque ele ocorre lá em 31 de dezembro, olhando para todas as operações verificadas durante o ano. Muito bem. Como eu disse no começo, pessoal, por favor, com honestidade intelectual, nós não temos a pretensão aqui de fazer um mergulho vertical e esgotar nenhum assunto. Eu estou dando notícias sobre o imposto de renda. Acabei de olhar o relógio que nós já estamos em 20 minutos de um total aí de 60, né? E eu tenho informações bem pontuais para a sua prova. Por isso nós não vamos ficar desdobrando assuntos específicos. Não temos condição na carga horária proposta. Prossigo. 5. Aspecto espacial. Bem, vamos lá. Aspecto espacial. Ao residente no Brasil, aplica-se o princípio da renda mundial. Já tinha ouvido falar nesse princípio? Ele fica sujeito ao imposto de renda sobre as rendas que oferir no Brasil ou no exterior. Então, este é o princípio da renda mundial. O cidadão que reside no Brasil está sujeito ao imposto de renda pelos rendimentos que oferir no Brasil ou no exterior. Tá? Ao residente no exterior, aplica-se o princípio da territorialidade, também conhecido como princípio da fonte. Ele sujeita-se ao imposto de renda sobre as rendas de fontes situadas no Brasil, tá? Pensando, né, no imposto de renda no Brasil. Então, guarde a noção desse princípio da renda mundial que incide, né, que orienta a arrecadação do imposto de renda sobre os residentes no Brasil. Ele será tributado não apenas sobre as rendas obtidas no Brasil, mas também sobre as rendas obtidas no exterior. O 43, parágrafo 2º, aborda o assunto. Na hipótese de receita ou rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a disponibilidade para fins de incidência do imposto de renda referido nesse artigo. Tá? Tributação do residente, superação do princípio da territorialidade, adoção do princípio da renda mundial. Muito bem. O meu plano nessas duas abordagens, nesses dois vídeos de 30 minutos, é percorrer alguns aspectos normativos e teóricos no primeiro vídeo, reservando o segundo praticamente para um repertório jurisprudencial, que são as minhas principais apostas, tá? Então eu estou caminhando nesse sentido. Primeiro vídeo, base normativa e alguns elementos teóricos. Segundo, uma lista quente. E eu, inclusive, fiz em duas colunas. Incide e não incide, para facilitar um pouco o seu estudo, o contraste das informações. Tá bem? Já vamos ver. Ok, número 6 dentro da sua lista. Aspecto subjetivo. Quem é o contribuinte? O Código Tributário traz uma resposta singela para isso. Contribuinte é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Então, contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade, né? A disponibilidade da renda. Este é o contribuinte do imposto. O regulamento do imposto de renda traz, lá no artigo 1º, uma conceituação que me pareceu relevante. As pessoas físicas que perceberem renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto sobre a renda, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. Ao critério da generalidade que nós referimos lá na Constituição. Alcança todas as pessoas, tá? Generalidade, sem nenhuma distinção. Aquele que ofere renda ou provento, inclusive ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é essencialmente
você adquire, por exemplo, um imóvel, paga nele 500 mil reais, X anos depois você vende ele por 700 mil reais, por exemplo, né? Um tempo depois você vende por um valor acima. Não significa que você vai ter que pagar imposto de renda sobre os 200, porque existem fórmulas, né, que atualizam o valor que você pagou. Então, aplicada a fórmula sobre esse valor que você pagou, que era 500, pode ser que essa fórmula leve essa base até 570, 580, vamos supor que seja 580 e você vendeu por 700. Você teve um ganho de capital de 120 mil. Esses 120 mil são tributáveis, tá? O fisco não perdoa nada, ele quer arrematar. O artigo 3º do regulamento traz ainda informação que me pareceu importante. Os rendimentos e o ganho de capital percebido por menores e outros incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição próprio no CPF. Agora sim, deixe-me ver, eu vou conseguir esclarecer o artigo 126, que eu referi há pouco, um pouquinho descontextualizado. Olha só que interessante. Os rendimentos dos menores são tributados em seus nomes, com CPF próprio. Então, suponha que você conheça uma criança felizarda que tem patrimônio, né? Uma criança de poucos anos, de 2 aninhos, de 5 anos, de 7 anos, ela é absolutamente incapaz do ponto de vista civil. Mas ela recebeu uma herança, por alguma razão ela tem patrimônio em seu nome. Muito bem. Se ela tem patrimônio em seu nome, ela poderá vir a ser contribuinte do imposto de renda em determinadas circunstâncias. Vamos supor que ela tenha um determinado investimento em seu nome e, periodicamente, anualmente, esse investimento produz, né, o seu rendimento e é tributado esse rendimento. Ok. A resposta que eu quero que você me diga, sem titubear, é, caso perguntem lá na prova, o menor, absolutamente incapaz do ponto de vista civil, a criança de 5 anos, 8 anos, 10 anos, possui capacidade jurídica, ou este menor, esta criança de 5 anos, 10 anos, é contribuinte do imposto de renda? Resposta, sim. Serão contribuintes em nome próprio, com o seu próprio CPF. Agora, você não pode presumir que uma criança de 5 anos vai fazer declaração de ajuste de imposto de renda. Então, o que acontece? Existe a figura do responsável tributário. Olha o 126, inciso 1 do Código Tributário. A capacidade tributária passiva, quem é o sujeito passivo? Contribuinte ou responsável? A capacidade tributária passiva independe, não depende da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, ainda que uma criança de 5 anos não tenha capacidade civil, ela detém capacidade tributária passiva. Ela é contribuinte. Porém, como ela é menor, artigo 134 do Código Tributário, surge a pessoa do responsável, que no caso de uma criança são os pais, né? Pais ou responsáveis legais. Muito bem. Olha só, o cumprimento das obrigações que incumbirem aos menores será de responsabilidade de qualquer dos pais, seu tutor, curador, etc. Muito bem. Avanço mais um pouquinho. No caso do imposto de renda da pessoa jurídica, são contribuintes as pessoas jurídicas, obviamente, e os empresários individuais. Aqui eu vou recomendar a você a leitura do artigo 158 do RIR, do Regulamento de 2018, o artigo 158. No que diz respeito ao responsável tributário no IRPJ, por conveniência administrativa e arrecadatória, a fonte pagadora pode figurar no polo passivo da relação jurídico-tributária. Então, veja bem, em determinados casos, o poder público pode estabelecer que a fonte pagadora, uma pessoa jurídica, tem o dever de reter um determinado tributo que seria de responsabilidade da pessoa natural. Mas, por conveniência, pelo princípio da praticabilidade tributária, ocorre aqui o instituto da substituição tributária, da responsabilidade por substituição, e a pessoa jurídica passa a ter o dever de reter na fonte o imposto de renda. Pegou? Então, existe essa figura muito comum utilizada no imposto de renda. É o que diz o 45 do Código Tributário. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. E o que acontece caso a lei tenha, a lei ordinária daí vem e concretiza essa norma geral? A lei ordinária estabelece que a fonte pagadora tem o dever de recolher o tributo, fazer a retenção e recolhimento. Se essa empresa não recolhe, o que acontece? Incide a multa contra essa fonte pagadora, tá? O contribuinte,
continua sendo responsável pelo próprio tributo, mas a fonte pagadora descumpriu uma obrigação acessória e será multada por isso. Muito bem. Aliás, do que eu falei tem um RESP, olha só. A omissão da fonte pagadora, no seu dever de retenção, não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração anual de ajuste do imposto de renda. Bem, eu diria que os principais casos de responsabilidade, no caso do imposto de renda, são a responsabilidade por sucessão, estou falando de incorporação, fusão, etc., e responsabilidade pessoal, ato praticado em ofensa aos estatutos, ao contrato social ou à lei, né? Você deve recordar dessas expressões do artigo 135 do Código Tributário. Recomendo aqui a leitura de 2 artiguinhos do RIR, do Regulamento do Imposto de Renda, artigo 21 e artigo 196 do regulamento, caso você tenha curiosidade e queira abordar um pouquinho mais. Abro agora, acho que é o penúltimo ou último item, aspecto quantitativo. Muito bem. Vamos visitar, então, referências sobre base de cálculo e alíquota. Eu começo com o próprio artigo 44 do Código Tributário, que disciplina a base de cálculo como regra geral. A base de cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Então, já fica aqui a referência às hipóteses, né, as formas de enquadramento. Lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. Base de cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. O Código Tributário, como norma geral, se eximiu dos detalhes. Ele disse, olha, qualquer que seja a forma ou enquadramento deste contribuinte, haverá a identificação da base de cálculo. Eu vou um pouco mais além. A base de cálculo do imposto de renda, ela demanda, primeiramente, a apuração dos rendimentos tributáveis. Em segundo lugar, você tem que abater, excluir aquilo que é isento ou não tributável. E neste mesmo contexto, você faz o cômputo das deduções legais. Tá? A lei estabelece valores que são dedutíveis do seu imposto de renda, determinado tipo de despesa que você virá a fazer. No caso do imposto de renda pessoa física, a renda tributável costuma ser dita como a receita líquida, tá? A receita líquida, que é o total das receitas menos as deduções permitidas. E essa receita líquida vai decorrer do quê? Eu vou ter que fazer referência a alguns artigos do regulamento, do RIR. Primeiro, decorre do seu trabalho remunerado assalariado, você que recebe salário. Você tem, portanto, essa receita, que é uma grandeza bruta, mas depois tem as parcelas dedutíveis e chega na receita líquida. Então, essa receita advém do trabalho assalariado, artigo 36 do regulamento, do trabalho não assalariado, honorários de profissionais liberais, emolumentos, recebimento de direitos autorais, tá? Artigo 38 do regulamento, e ainda rendimento de capital. Falei antes, você tem capital, você investe, esse capital rende juros, esse juro é rendimento tributável. Artigo 47 e seguintes do regulamento. Tá? A rigor, amigos, o RIR elenca 6 categorias. Eu referi 3, trabalho assalariado, trabalho não assalariado e capital. Mas o RIR ainda fala de remuneração decorrente de aluguéis, de pensões e de trabalho rural. Ora, se você é proprietário de um imóvel e aluga esse imóvel lá por R$5.000 por mês, né? Você tem um imóvel grande lá, você aluga por R$5.000 por mês. Esses R$5.000 por mês é 60 mil por ano. Esses 60 mil são tributáveis. É rendimento tributável, tá? Então, entra dentro desta grandeza, né? Dessa receita tributável que você tem. Então, eu disse artigo 36 do RIR, 38, 47 e seguintes. Na sequência, você encontra essas categorias que eu falei. Como é a sistemática de apuração desses valores? Bem, mensalmente o contribuinte fará pagamentos, que são chamados de antecipações, ou, como é o meu caso, será alvo de retenção na fonte. Todo mês, quando eu recebo o meu subsídio, a União retém na fonte a parcela do imposto de renda. Muito bem. Ao final do calendário, em 31 de dezembro, então eu promovo o meu ajuste anual. Normalmente, até abril ou maio do ano seguinte é o prazo. Desse ajuste,
dificilmente sairá um resultado zero. Ou eu terei algum saldo a pagar ou algum saldo a restituir, tá? A depender de outras fontes de renda que eu tenho, que tenham ou não já sido tributadas, a depender de parcelas dedutíveis ou não, despesas que eu tenha com educação, com saúde, etc, tá? Então vai resultar um saldo a pagar ou um saldo a restituir. Detalhe, a sua declaração de ajuste de imposto de renda, entregue lá anualmente em abril, maio, também é uma declaração de bens, ela vale como uma declaração de bens, tá? As suas variações positivas de patrimônio devem encontrar justificativa em fontes lícitas. Exemplo, um magistrado pelo edital tem salário bruto de R$32 mil. Aí, na prática, descontando o imposto de renda e contribuição previdenciária, isso vai virar 22, 23, 24, 25 mil, a depender da circunstância de cada tribunal, etc. Vamos colocar aqui R$25 mil. R$25 mil líquidos. Poxa, em 12 meses, a pessoa que ganhou R$25 mil, ela ganhou R$300 mil em 12 meses. R$25 mil por mês, 12 meses, R$300 mil. A variação patrimonial dessa pessoa não pode ser de R$2 milhões naquele ano. Ela não tem justificativa para isso. Então, eu até posso ter um acréscimo patrimonial, eu posso acumular alguns bens, porque eu gastei um pouco para me manter, um pouco eu consegui economizar, dentro da minha família tem esposa que trabalha, eu posso ter ajuda familiar, etc. Eu posso ter poupado, mas eu tenho que ter uma justificativa lícita e razoável para as minhas variações positivas de patrimônio. Do contrário, eu caio na situação que é indevida, que atrai penalidade, que é de ter patrimônio ou acréscimo patrimonial a descoberto. Eu tenho um acréscimo patrimonial, eu tenho bens, mas eu não tenho como justificar de onde eu tirei essa renda. Ou seja, houve sonegação na área, né? Muito bem. Tudo isso, obviamente, atrai penalidades. Vou agora para um tema que não é... Ele é um precedente jurisprudencial, mas ele não se enquadra naquele binômio incide e não incide. Portanto, eu resolvi trazer nesse momento da aula. Diz respeito ao artigo 42 da Lei 9.430, que fala dos depósitos bancários. Caracterizam-se também como omissão de receita ou rendimento os valores creditados de depósito ou investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, intimado não comprove, mediante documentos, a origem. Ou seja, a pessoa tem depósitos bancários e aquilo não tem um lastro, não tem uma origem. E ele é intimado para comprovar a origem, o lastro financeiro desses depósitos. E ele não comprova. O que acontece? Caracteriza-se como omissão de receita, atraindo penalidade. Em 2021, este tema chegou ao Supremo Tribunal em sede de repercussão geral e teve tese fixada, muito simples para você. Foque o seu olhar no 42. Também caracteriza a omissão os depósitos sem justificativa idônea. Olha o que disse o Supremo. O 42 da 9.430 é constitucional. Simples assim. Então, aquele artigo é constitucional, tese fixada em repercussão geral. Eu vejo, tá? Eu antevejo aqui uma prova desdobrando este dispositivo, ou copiando e colando, mas eu acho que eles vão dar uma desdobrada, e aí depois dizendo para você, de acordo com a jurisprudência, é inconstitucional tal artigo. Não, ele é constitucional. Pegou? Muito bem. Deixa eu ver como é que estou no tempo. Meu Deus, já estourei bastante. Mas eu cheguei onde eu queria, tá? Vou concluir aqui muito brevemente. Diz a Lei 7713 de 88 o seguinte: o imposto incidirá sobre o rendimento bruto sem qualquer dedução, ressalvadas as deduções previstas na lei, ou seja, ressalvadas as deduções legais, tá? Agora, aproveito para trazer mais um precedente, também questão garantida de provas. Olha só. Imposto de renda, limites impostos à dedução com educação. Determinado contribuinte foi ao judiciário pleiteando o reconhecimento de despesa dedutível com educação. Poderia ser, por exemplo, curso de idiomas, etc. Ele diz, olha, eu investi em educação, eu quero deduzir. O que o judiciário disse? Só posso aceitar a dedução dos tópicos que a lei assim dispuser. A lei é que pode estabelecer quais são as despesas dedutíveis. Impossibilidade de atuar o judiciário como legislador positivo. Não cabe ao judiciário
casuisticamente, ao argumento de aspas, fazer justiça no caso concreto, não cabe ao judiciário reconhecer que determinada despesa aleatoriamente é dedutível ou não. É tema reservado à lei, não cabe ao judiciário atuar como legislador positivo. Pegou? Muito bem, tem precedentes diversos sobre isso. O mesmo entendimento de que não cabe ao judiciário atuar como legislador positivo diz respeito à tabela de alíquotas progressivas do imposto de renda. O imposto de renda tem uma tabela composta de 5 faixas e 4 alíquotas. Por que 5 faixas e 4 alíquotas? Porque a primeira faixa é a faixa de isenção. Então, quem recebe até X mil reais é isento. Quem recebe um pouquinho mais paga 7,5%. Mais um pouquinho paga 15%. Mais um pouco 22,5%. E no último degrau da tabela, 27,5%. Ocorre que essa tabela ela não tem sido atualizada com frequência. E os números que ali estão são números velhos, são números antigos e, portanto, números defasados. Para você ter uma ideia, pela tabela atual, a maior faixa de alíquota, 27,5%, já incide em quem tem um rendimento de 6, 7 mil reais. É muito baixinha, muito discreta. Então, contribuintes têm ajuizado ações dizendo, judiciário, obrigue o poder público a atualizar a tabela do imposto de renda a partir de índices oficiais. Eu quero que essa tabela cresça todo ano. Né? Que lá no ano de 2010, a tabela era 5 mil reais, depois tem que passar para 6, para 7, para 9, para 14. Então, tem contribuintes que desejam que essa faixa de alíquota máxima do 27,5% já estivesse em 20 mil reais, uma coisa do gênero, com o que eu até concordo. A progressividade está muito tímida na tabela do jeito que está. E essas pessoas já ajuizam ações dizendo, judiciário, determine a atualização monetária da tabela do imposto de renda. Olha o precedente. O Poder Judiciário não pode substituir o Legislativo na correção da tabela do imposto de renda. Bom, nós vamos ficar por aqui agora, porque no próximo vídeo eu abro aquela dobradinha que eu falei, incide e não incide, precedentes organizados de modo sistemático para você, me parece que é o principal conteúdo da nossa aula. A referência normativa e teórica que eu fiz agora era obrigatória, eu não podia fugir disso. Mas eu faço as minhas apostas a partir das estatísticas de provas na parte seguinte, no bloco seguinte que traz essa tabelinha para você. Não é uma tabela na sua tela aqui. Eu vou verbalizar e apresentar, depois você vai ter o encargo de montar a tabelinha ao seu gosto. Até já.